Nós, há muito tempo, denunciamos que aqui no Espírito Santo, tanto no governo Casagrande quanto o Hartung, não investe o mínimo constitucional de 25% na educação. Denunciamos isso em Brasília em 2017, na Procuradoria-Geral da República, que virou um MADIM no STF. Já manifestada a AGU, já manifestado todas as partes, enfim. E nós pedimos recentemente uma cautelar ao Tribunal de Contas para que não fossem votadas as contas do Paulo Hartung do ano passado, até que a ADIM no STF fosse votado. Já sabíamos que provavelmente o Tribunal de Contas não ia acatar, porque eles se amparam na resolução 238, criado por eles mesmos. Uma resolução vergonhosa no nosso entendimento. Não acatar a cautelar por si só já era esperado. Agora, o que disseram 3 conselheiros é de assustar. E eu tenho um vídeo ali com um resumo, eu gostaria que a Fabiana passasse, o que disseram o presidente Sérgio Abudib, o vice-presidente Rodrigo Chamon e o conselheiro Rodrigo Coelho. Por favor. Esse tipo de decisão a gente precisa dar luz, porque esse nível de irresponsabilidade precisa ter um ponto final. Imagino se Vossa Excelência acatasse o pedido e propusesse, neste momento, e hipoteticamente seguíssemos o que deseja o parlamentar. Sem sombra de dúvida, estaríamos jogando o Espírito Santo num precipício fiscal. Parabéns para Vossa Excelência. Apesar de parecer um benefício para a educação, nós faríamos uma análise desconectada, porque se tem notícia de que o problema da educação não é a ausência de dinheiro, não é a ausência de recurso. Por uma razão simples. O que se discutia é que estivesse certa essa posição, que foi acompanhada pela PGR, teria o Estado do Espírito Santo ter aplicado em 2016 mais 600 milhões de reais na educação, sem poder fazê-lo, contudo, contratando professores ou dando aumento para professores. Por uma razão simples, estava o Estado no limite da lei de responsabilidade fiscal. Como é que se gasta 600 milhões de reais a mais na educação sem contratar professor e sem dar aumento ao professor? É assustador que o presidente do Tribunal de Contas e o vice-presidente se manifestem dessa forma, mostrando um desconhecimento enorme, ou então má fé, porque não existe outra interpretação. Porque a cautelar era para que se cumprisse a Constituição. Eu não estou pedindo 600 milhões a mais para a educação, que era do ano passado, porque somado só o governo de Hartung são 4 bilhões desviados da educação para outros fins. O que eu estou pedindo é para devolver para a educação. É para devolver para a educação. Quando o presidente do Tribunal de Contas, como gastaríamos 600 milhões? Pergunte os alunos ali do Almirante Barroso, que eles vão saber como se gastaria, porque nem é gasto, é investimento. E eu não estou pedindo a mais, eu estou pedindo para devolver. Porque o Estado, no ano passado, por exemplo, ao invés de investir 25% obrigatório, segundo a Constituição, investiu 21%. E se o Tribunal de Contas do Espírito Santo estivesse certo nessa resolução fajuta 238 de 2012, então o próprio governo federal faria a mesma coisa. Retiraria dinheiro dos 18% obrigatórios do governo federal para pagar aposentados e pensionistas. E as outras 26 unidades da federação fariam também a mesma coisa. Eu sabia porque o próprio tribunal criou essa resolução. Agora, esse tipo de discurso, e quando o conselheiro Rodrigo Chamon disse, tem que dar um ponto final para essa irresponsabilidade. Não sei se ele está chamando de irresponsável os 25% que são obrigatórios ou o pedido a cautelar. Por quê? Eu respondo à altura. Irresponsabilidade são conselheiros pagos com uma fortuna com o dinheiro público não prezar pelo bom uso do dinheiro conforme reza a Constituição. Porque se isso não for irresponsabilidade do Tribunal de Contas, é desonestidade.
ou então incompetência dos conselheiros, porque não há o que se dizer menos do que isso. Não há, porque se fosse diferente, todos os estados da federação e a União estariam fazendo a mesma coisa que o Espírito Santo está fazendo. São 4 bilhões de reais só nos últimos 4 anos que foram desviados da educação para outros fins. E depois eu vou voltar ainda para falar disso na outra fase. Obrigado, presidente.